Olá pessoal, hoje é o dia do nosso segundo dia sobre marcas. Passamos semana passada falando um pouquinho sobre alguns critérios físicos do que é uma marca, do que é uma logomarca, do que é um logotipo, do uso de cores, do uso de fontes, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do significado das marcas para o consumidor, né? Vamos entrar hoje no fantástico mundo das marcas, desse universo global aí de marcas muito poderosas e muito fortes que predominam e dominam o nosso mercado. Aqui de novo, coloquei essa infinidade de marcas com todos os seus formatos, todas as cores, todos os significados. Algumas delas, só de olhar, a gente já remete ao que elas vendem, né, ao que elas se propõem a vender. Outras não nos parecem tão conhecidas, outras nos chamam a atenção pela cor, pela forma, e por aí vai. Por que é importante esse mix aí? Para nós percebermos que o nosso cérebro ele é baseado em sinais, né, em desenhos, em figuras, e a nossa logomarca ela tem que ter esse significado quando ela é criada e depois quando ela é direcionada a um determinado público, tá bom? Para nós não esquecermos isso, que foi o que nós nos direcionamos na aula passada. Nós temos que falar um pouco sobre os nossos consumidores, né? Eles não são mais o que eram ontem e amanhã não serão mais o que são hoje, né? Os nossos consumidores, eles são hoje seres extremamente informados. Eles sabem de tudo o que acontece no mercado e quando eles vão se interessar por um determinado produto, eles vão pesquisar tudo sobre ele nas redes. E quando eles vão à loja ou quando eles buscam o e-commerce na loja virtual, eles já sabem muito mais, às vezes, do produto do que o próprio vendedor, porque além do seu próprio produto, eles conhecem os concorrentes, né? Porque eles vão pesquisar a concorrência daquele produto, qualidade, preço, apresentação, entrega, tudo em relação àquele produto no mercado, né? Então, a informação ela já está para o consumidor, então nós temos que também ser assertivos na forma como nós informamos o nosso consumidor. O nosso consumidor também está mais cético. O que significa isso? Ele não acredita mais em qualquer propagandinha que você coloque na televisão ou que você ou qualquer promessa que você faça em função de alguma vantagem ou algum benefício ou qualquer ação promocional que você jogue no mercado, ele vai avaliar se isso realmente é propositivo ou se é só uma jogada de marketing para chamar a atenção dele, né? Então, ele não acredita mais em qualquer coisa que se coloque para ele. Então, as coisas têm que ser muito sérias e muito assertivas também, em termos de como você conversa com o teu consumidor e o que você promete para ele, tá? Estão mais ecléticos também, isso quer dizer que não existe mais aquele perfil puro de consumidor. O consumidor gosta de tudo, né? Eles gostam de preto, de amarelo, de azul, de verde, de rosa, dependendo da ocasião. Eles gostam de rock, de samba, de MPB, de sertanejo, de funk. E eles não têm nenhuma preocupação com relação a isso, né? Para eles isso é algo muito bem resolvido. Então, quando a gente vai trabalhar o consumidor, a gente também não pode ser tão quadradinho, né? A gente também tem que ser eclético na forma como a gente se apresenta ao mercado, né? Mostrar que nós estamos atendendo a um determinado segmento com uma abertura para qualquer outra forma ou para qualquer mudança que ocorra dentro desse mercado que a gente está atendendo, tá? E os nossos consumidores também são, né, muito infiéis. Já foram menos, hoje são muito mais, por causa das opções que o mercado oferece. Então, você tem inúmeros concorrentes com inúmeros produtos similares ao seu, e qualquer coisa que você oferte que seja que não tenha tanta vantagem ou tanto benefício quanto o seu concorrente, tá? Você pode ter sido o melhor produto e o melhor serviço por anos. Se o teu concorrente vier com uma proposta melhor relacionada a qualquer nível e esse teu cliente considerar que deste momento em diante o teu concorrente é um negócio melhor para ele, é uma vantagem maior, um benefício maior, ele não vai titubear e ele vai ser infiel a você. Então a gente tem que considerar isso também quando a gente avalia
os nossos consumidores, né? E os nossos consumidores estão extremamente segmentados, então você hoje conversa através de segmentos, né? Através de nichos, através de um público que tem um comportamento de consumo semelhante. Então, esses segmentos eles também entram dentro da ideia da marca e dentro da ideia de como você trabalha cada consumidor no mercado, né? Eles são informados, céticos, ecléticos, infiéis e segmentados. Então é bastante complexo você hoje avaliar quem é o teu consumidor, como ele pensa, como ele consome e o que é relevante para ele, né? Essa talvez seja a pergunta que a gente tenha que se fazer. O que é relevante para o seu consumidor para que ele escolha você e não escolha o teu concorrente? Aí temos a concorrência, né? Temos o nosso concorrente aí que também está mais acirrado, né? Nós temos a globalização, então o nosso concorrente não é mais o mercado do lado, a loja do lado ou a empresa da cidade vizinha. O nosso concorrente está do outro lado do mundo ou em qualquer parte do mundo. E isso tem que ser considerado também na hora que a gente faz essa comunicação, né? Nós não podemos mais pensar que nós só concorremos com quem está muito próximo de nós fisicamente. Hoje nós temos as lojas virtuais e a globalização como um dos maiores desafios do nosso tempo e que tem que ser superados e incorporados dentro do dia a dia da nossa empresa e dos nossos produtos e serviços. Nós temos a própria tecnologia. Então, cada dia mais as coisas estão se desenvolvendo tecnologicamente e a tecnologia está mais à disposição do nosso consumidor, da nossa concorrência, e fazendo com que a gente tenha que ser cada dia mais competitivo, né? Mais tecnologicamente avançado, com uma linguagem mais tecnológica e mais moderna para atingir o nosso consumidor em detrimento do nosso concorrente e até dentro do ambiente de loja, né? Plataformas, formas, produtos, linguagens, jeitos tecnológicos de atingir o consumidor de uma melhor forma possível. A sofisticação dos sistemas de informação também fazem parte dessa concorrência, né? Então, hoje você fala através de inúmeras plataformas digitais, você tem robôs que conversam com o consumidor, você tem inúmeros jeitos de chegar ao teu consumidor e a concorrência também tem. Então, a forma como ela desenvolve a linguagem dela e a forma como ela conversa com o consumidor, ela também é um desafio para você no dia a dia do teu negócio, tá? A velocidade das inovações também é muito grande dentro desse aspecto do mundo tecnológico e a obsolescência das tecnologias, né? Se a velocidade das inovações é muito grande, é sinal de que os equipamentos e as tecnologias elas vencem muito rapidamente. Isso quer dizer que se hoje você tem um excelente sistema de comunicação que interage com o teu consumidor, amanhã pode surgir algo melhor que o teu concorrente tem e você não, e você já está na obsolescência, né? Então, a tecnologia tem algo muito positivo, que é de você aproximar, você facilitar a vida das pessoas e desse mundo dos negócios e das marcas e produtos, mas também tem a questão da obsolescência, de você vencer muito rapidamente, né? O ciclo de vida do produto e das coisas e das negociações e dos formatos de negociação, ele é cada vez mais curto, né? Porque cada vez surgem novidades no mercado que vão sendo substituindo essas inovações que nós considerávamos como sendo um elemento forte, um ponto forte do nosso negócio. Aqui entramos no universo de marcas, né? Eu trouxe aqui para dar um pouquinho de fome para vocês. 3 modelos de hambúrguer. Nós temos aqui 3 marcas diferentes, que talvez visualmente vocês consigam até identificar uma ou outra. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Pela visualização, qual deveria ser o mais caro, né? Ou qual é o mais caro? Pelo formato, pela quantidade de ingredientes, pelo tamanho, o que eu sugeriria para vocês que seria visualmente aquele de maior valor agregado? Vamos ver se vocês acertaram.
Muito provavelmente, né, eu acho que vocês consideraram o podrão padrão o que teria maior valor agregado. Depois que você coloca a marca, você vai perceber que o podrão padrão é o que tem menor valor de mercado, é o mais barato, apesar de ter o que tem mais ingredientes, o melhor tamanho e talvez o mais saboroso nesse aspecto, mas é o que se vende menos, é o que não tem uma marca forte, é o que não tem uma promessa ou que não tem um benefício muito claro vendido aos seus consumidores, né? Então você pode ter lá o McDonald's com as suas promessas e os seus benefícios, o Burger King com suas promessas e os seus benefícios, e o podrão padrão lá da esquina ou da avenida que você vai comprar e que você não vai valorizar tanto quanto e talvez pague metade do preço tendo o dobro de sabores, né? Mas você não considera porque ele não tem uma marca agregada. Então, o mercado funciona assim. Por que as marcas são relevantes? Porque elas fazem com que um produto que tem um determinado valor físico específico, né? Sem nenhuma ampliação, e que com uma marca associada a ele, com uma boa propaganda, com uma boa comunicação, muitas vezes consegue agregar o dobro ou até o triplo de valor em cima dele, em função dessa agregação de valor, né? Então, considerarmos esses elementos como por que a gente tem que trabalhar a marca, né? Por que é relevante trabalhar a marca? Porque o podrão padrão talvez seja muito mais interessante do que o McDonald's e o Burger King, mas ele vai seguramente custar 25 a 30% do preço dos outros dois, né? Por que essa diferença, né? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu quero que vocês reflitam. Por que essa diferença, né? O podrão, o Burger King e o McDonald's. Por que essa diferença? Por que não pagar pelo que vale de fato os três? E por que a gente paga o dobro e o triplo e acha até bom? E quando vai pagar pelo podrão padrão, acha que está pagando caro quando a gente tem o dobro de sabores e de produtos que teria nos outros dois, né? Por que essa diferenciação? Vamos pensar enquanto consumidores, mas principalmente enquanto gestores comerciais, porque é que existe essa diferença, tá bom? Aí vamos falar sobre outros elementos, né? As marcas são um elemento chave nas relações da empresa com os consumidores. Aqui eu coloquei as sedes de cada uma, né? O McDonald's lá em cima, o Burger King aqui embaixo e o podrão padrão aí no meio, para a gente avaliar que também esse visual ele é importante e é relevante. É isso que você compra quando você vai comprar aquele sanduíche aqui, ó, né? O podrão padrão, se ele estivesse sendo servido no Burger King ou no McDonald's, muito provavelmente estaria custando 4 vezes mais do que ele custa hoje, sendo servido ali na esquina num carrinho em que você chega lá, pede, espera, leva embora ou senta e come, mas que não tem nenhuma agregação de marca, nenhuma promessa, nenhum benefício muito visível quando você faz esse consumo. As marcas representam percepções e sentimentos dos consumidores com relação a um produto e o seu desempenho. Tudo que o produto ou serviço significa para os consumidores. O que é o desempenho de um produto? Desempenho é tudo aquilo que você imaginava que você ia adquirir comprando aquele produto e ele realmente corresponde com essa percepção que você tinha, né? Então, se você vai lá comprar um McDonald's, imagina que você quer o sabor do Mac, a diferenciação do tempero, naquele ambiente, naquele formato, com aquele tamanho, e aquilo é entregue para você, significa que o desempenho do produto ele está condizente com a percepção que a marca quis vender para você, né? Por que então você não valoriza o podrão na questão do desempenho, né? Porque na verdade ele não vendeu para você uma promessa ou um benefício muito claro. Ele nunca disse para você, venha para o podrão que esse é o melhor sanduíche da região, ou você vai experimentar os melhores sabores que você já teve em termos de hambúrguer, né? Ou o melhor hambúrguer da região. Então, essa promessa ela é importante para que o consumidor tenha ele consiga relativizar
para que ele consiga dizer, nossa, realmente, esse é o melhor hambúrguer que eu já comi aqui da região, realmente tem sabores muito especiais aqui, realmente é diferenciado. Então, se você não diz a que veio, se você não diz qual é a sua promessa, qual é a sua identificação, qual é o sentimento que você quer revelar no teu consumidor, muito dificilmente esse consumidor vai conseguir dizer sim, não, realmente é, porque ele não tem parâmetro. Vocês estão conseguindo me entender? Quando você não diz para o teu consumidor aquilo que você está ofertando para ele, ele não pode dizer para você se está bom ou se está ruim, porque você não deu o parâmetro para ele. A partir do momento que você dá o parâmetro, né? Qual é o desempenho que você espera entregar, qual é a promessa que você espera cumprir, e ele diz sim, você cumpriu a promessa, ou está muito melhor do que o prometido, ou está aquém, não chegou ao que você me disse que ia me entregar, você começa a dar parâmetro para o teu consumidor em relação a isso, tá? Eu coloquei aí uma marquinha que ela é muito conhecida, não sei se vocês já identificaram, né? Eu gostaria que ficasse na memória de vocês. Ela aparece em inúmeros filmes americanos mundialmente, né? Em qualquer cenário mundial, essa marca vai aparecer de alguma forma, no sentido dessa coisa de desempenho, né? De sentimento, de percepção. Ela vai estar sempre em forma de merchandising dentro de algum filme americano rodado em volta do mundo. Estava falando da Starbucks, né? A grande rede de cafés mundial que aparece em inúmeros filmes rodados em volta do mundo e que tem um sentimento especial, né? A Starbucks ela sempre está em imagens relacionadas a algo importante na vida daquele consumidor. Então, ou dentro da cafeteria para mostrar o ambiente requintado do lugar, ou esse café sendo levado para fora com a sua embalagem especial, ele leva essa ideia do sentimento de estar na vida e no cotidiano das pessoas de uma maneira bastante interessante. E ele vai criando esse vínculo com o consumidor. Aqui está a embalagem, como ela vai para o consumidor. Então, a Starbucks, você vai lá, se serve, ou você senta e come no lugar, ou você leva. E, normalmente, a ideia é que você leve esse produto para ser consumido na rua, né? E ela trabalha só essa marquinha, sem nome, sem nada, num copo branco. E ela acabou tendo essa identificação com o consumidor por causa desse carinho, por causa desse desempenho que ele entrega no produto que ele serve ao seu consumidor. É talvez das únicas marcas no mundo que faz com que o souvenir que ela vende dela mesma seja mais caro que o próprio produto que ela vende, né? Então você vai, eu não sei se vocês percebem aí no catálogo que eu coloquei, eles têm uma série de souvenirs relacionados ao café, que é o carro-chefe da Starbucks, que são 2, 3, 4 vezes mais caras que o próprio café que ela vende, né? E as pessoas compram como souvenir, compram como presente para dar para as pessoas, para mostrar que elas estiveram naquele lugar quando elas foram a determinada viagem. E a Starbucks é interessante, porque se você vai para Istambul, para Sydney, para Nova York ou para Bali, você vai ter um souvenir especial do lugar para você levar como lembrança de viagem, né? Você realmente paga super caro por esse souvenir, que na verdade é a marca, é como se fosse um brinde que o consumidor, de tanto carinho que ele tem por aquela marca, pelo desempenho do produto, ele acaba pagando para poder levar aquele produto junto com a marca daquilo que ele consumiu. Olha que coisa interessante, você conseguir chegar nesse nível com o teu consumidor. Ele gosta tanto de você que ele paga 3 vezes mais por uma lembrança do teu estabelecimento com a tua marca do que com o próprio produto que ele consumiu dentro do estabelecimento. Uma marca possui 3 dimensões. A gente começar a trabalhar essa questão dos atributos, né? Ela tem os atributos físicos, que foi o que a gente estudou na aula passada: cor, forma, preço, tamanho, a fonte, o símbolo. Então, são os atributos físicos que ela consegue transmitir
ao seu consumidor. A marca tem os atributos funcionais, que são as consequências do uso da marca, né? Então, eu vou comprar uma Ferrari, todo mundo que vai me ver com a Ferrari vai dizer, nossa, essa pessoa é extremamente bem de vida, ela é rica, ela é milionária, né? Então, qual é a consequência do uso? O status que isso vai me dar. E por outro lado, nossa, a Ferrari é um carro super seguro, ele te dá um prazer enorme de dirigir, então a consequência é a segurança, é o prazer de dirigir, é o status, então tudo isso faz parte dos atributos funcionais de você adquirir e consumir uma determinada marca. E uma marca possui a terceira dimensão é a caracterização da marca, né? É a sua personalidade percebida pelo consumidor. Eu coloquei aqui um ator global aí fazendo pose na frente do carro dele, no sentido da personalização, né? O consumidor gosta tanto da marca, os atributos são tão grandes em relação àquele determinado produto, que ele quer se assemelhar ao produto, ele quer fazer parte do produto como se ele fosse uma extensão daquele produto, né? Ele personificou, né? Ele deu personalidade do próprio produto para ele mesmo dentro desse contexto. E isso mostra a relevância que essa marca tem para esse consumidor. Uma marca, então, né, nessa discussão, possui atributos físicos, atributos funcionais e a caracterização da própria marca. A marca é uma promessa de viver uma experiência a um nível de desempenho completo. É o que falei antes para vocês entre o Burger King, o McDonald's e o Podrão. Você tem que ter uma promessa. O que é que você promete ao consumidor que ele vá, quais são as dimensões que ele vai possuir, quais são as características ou sentimentos e sensações que ele vai ter quando ele consumir um determinado produto. Se você tem esta promessa, se você faz esta promessa, o consumidor vai ter esse parâmetro para dizer sim, o desempenho foi completo, ou o desempenho foi incompleto, ou ele foi ainda mais além do que ele havia prometido. Então, você deu ao consumidor esse parâmetro para que ele possa comparar, né? Você deu para ele um comparativo para que ele possa comparar o desempenho daquele produto, daquele serviço em relação ao que foi prometido para ele. Marca é sentimento. Então, a marca é uma promessa e a marca é também um sentimento. Quando você consegue fazer com que o consumidor sinta por você algo diferenciado quando ele vai te consumir ou ele vai escolher você, isto é você valorizar a tua marca no mercado. Então, por exemplo, eu posso colocar 2 celulares do lado, um celular comum e um celular da Apple. O consumidor ele vai olhar celulares da mesma forma? Muito provavelmente não, né? Ele vai olhar o da Apple com um sentimento de desejo de consumo e vai olhar para o outro com uma segunda opção do tipo, se eu não tiver dinheiro para a primeira opção, talvez eu fique com a segunda. Mas ele nunca vai ter o mesmo sentimento por ambos, do tipo, para mim tanto faz. O pior sentimento que você talvez gere no teu consumidor é o sentimento do tanto faz. Não, você tem que ter um sentimento de diferenciação. Marcas se criam em cima de diferenciação. É isso aí. Marca é uma promessa, marca é um sentimento, marca é diferenciação. Por que é que você assina um determinado produto? Porque você quer ser diferente do teu concorrente, né? Então, essa diferenciação ela tem que ficar clara quando você faz a tua comunicação e quando você coloca essa promessa na sua marca ou quando você coloca um slogan na sua marca ou qual é a diferenciação que você quer criar em relação a uma determinada marca, né? Eu vou passar agora um videozinho para vocês de 30 segundos, que para mim é o comercial mais simples e mais genial que eu já vi nos últimos 10 anos e talvez o mais genial de toda a minha vida. E eu quero que vocês olhem essa questão da diferenciação, tá? Ela fica muito clara nesse comercial para que a gente perceba isso.
Valor de marca é o que os outros pensam de você. Aqui a gente tem que considerar o que é que o consumidor pensa de nós. Vocês acabaram de assistir o vídeo aí que fala sobre o conceito que cada marca tem no mercado e a Audi assina com o conceito dela, né, em relação a essas marcas todas. Mas o que é que o consumidor pensa dessas marcas? Se eu passasse esse comercial e falasse para você, enquanto consumidor, me diga em uma palavra o que significa cada marca dessas, a resposta seria a mesma que é colocada no comercial, que é o que a empresa oferece como promessa, né? Então, esse valor de marca a gente tem que buscar naquilo que a gente criou como resposta para o consumidor. É aquilo que ele pensa de nós, é aquilo que ele acha relevante quando ele vai consumir o nosso determinado produto. E o que os outros pensam da gente? Essa é a grande pergunta. O que é que o consumidor pensa da nossa marca? Como é que a gente chega a uma ideia do que o consumidor pensa? Muitas vezes a gente faz uma determinada propaganda buscando uma determinada promessa ao consumidor e ele tem uma outra visão, né? E é essa visão que a gente tem que buscar para que a gente seja assertivo. Às vezes, essa visão errada fomos nós mesmos que criamos quando trabalhamos a marca num sentido inicial, ou essa visão foi mudando em função de que a promessa que nós fizemos não foi efetivamente tão bem cumprida, ou que nós não fomos muito claros naquilo que nós nos posicionamos enquanto promessa no mercado. Então, o que é que nós nos posicionamos no mercado que fez com que os outros tivessem essa resposta da gente, que não é exatamente aquilo que nós esperávamos, né? Onde foi que nós erramos ou onde foi que nós acertamos dentro desse processo? Muitas vezes o que os outros pensam de nós é ainda muito melhor, né? Não necessariamente é algo negativo. Às vezes nós trabalhamos no mercado na ideia de sermos a empresa a melhor empresa num determinado ramo e a resposta que a gente tem do consumidor é ainda mais assertiva, é a melhor, a mais eficiente e a mais querida, a mais que tem um atendimento mais personalizado. Então, muitas vezes o que os outros pensam da gente pode ser muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Mas, se não for, a gente tem que descobrir onde está o erro, onde está a questão de que as pessoas não têm essa valorização da nossa marca, do nosso produto e da nossa empresa como nós gostaríamos, né? Onde é que nós estamos errando para que essa promessa não seja cumprida do jeito que a gente programou? E às vezes é uma coisa bem simples, né? Às vezes você tem um produto ótimo, um layout de loja excelente, você tem um atendimento maravilhoso, mas o teu financeiro, na hora de cobrar uma conta, ele não tem, ele não sabe como lidar com o cliente de uma forma que o cliente não se sinta ofendido muitas vezes por ser cobrado. E aí você acaba perdendo toda a tua promessa em função de uma parte do processo que não foi bem trabalhada, que não foi bem treinada, né? Então, se os outros não pensam da gente aquilo que nós gostaríamos que pensassem, onde é que está o erro dentro do processo da minha empresa, né? Isso também incide no valor da marca no mercado, né? A marca é muito boa, os produtos são maravilhosos, mas o atendimento é muito ruim. Isso incide na marca, né? No final das contas, é a marca que vai ter atendimento ruim, né? E não só as pessoas daquela loja que vendem determinada marca. Então, tudo isso tem que estar interligado, tá? Posicionamento de marca é o que você quer que os outros pensem de você, né? Então, se eu quero que o meu consumidor pense que eu sou a loja mais especializada num determinado segmento, eu tenho que me posicionar como a loja mais especializada, né? Eu tenho que me posicionar como a mais moderna, como a mais inovadora, com aquele diferencial que eu me posicionei que eu quero ser no mercado, né? É o que eu quero que o meu cliente pense que eu sou. Isso é posicionamento de marca, né? Então, valor de marca é aquilo que o meu cliente pensa de mim, e posicionamento de marca é aquilo que eu quero que ele pense de mim. E eu vou fazer a minha comunicação, o meu trabalho, a minha ação em função desse posicionamento de marca, para que
posicionamento de marca e valor de marca tenham a mesma promessa lá no final, né? Então eu me posiciono como a melhor e o meu cliente me vê como a melhor, né? Eu me posiciono como a que tem o melhor atendimento e o meu cliente me vê como a que tem o melhor atendimento, né? Esse é o ápice de eu conseguir me posicionar bem numa determinada marca, né? Eu posso pegar a Coca-Cola, por exemplo. Ela se posiciona como líder. E se você perguntar para o consumidor qual é a marca de refrigerante mais famosa ou me dê uma marca de refrigerante, a primeira que vai vir na cabeça dele é Coca-Cola. Sinal de que posicionamento de marca e valor de marca estão no mesmo patamar. Nós queremos gerar um sentimento no consumidor, né? Nós queremos que o consumidor, quando pense em consumir o nosso produto ou a nossa marca, ele tenha um sentimento positivo em relação a esse consumo. É extremamente importante que esse sentimento exista, porque senão a gente cai na indiferença, né? No tanto faz. Então, gerar esse sentimento acaba fazendo com que a nossa marca tenha mais visibilidade no mercado. Queremos gerar engajamento. Quando as pessoas falam da gente, quando elas interagem com a gente, quando elas compartilham informações referentes à nossa marca, nosso produto, nosso serviço, a gente está conseguindo gerar esse engajamento que vem de um sentimento, né? Então, são coisas que se completam aí dentro desse contexto. Engajar significa envolver, atrair, cativar, seguir, apoiar e, acima de tudo, comprometer-se, né? Então, quando a gente consegue que o cliente fique engajado, a gente consegue com que ele se comprometa com a nossa marca, com que ele fidelize a nossa marca, porque ele é um cliente que ele compra por esse sentimento, por esse engajamento. Queremos ter um propósito, né? Toda marca tem que ter um propósito. As marcas que têm esse propósito maior, elas geram um sentimento mais facilmente na memória do consumidor, né? Eu vou dar uns exemplos aí para frente, que vai ser muito fácil essa questão do propósito. O propósito é a razão de existir da empresa, né? Aí você pode dizer, não, a razão de existir é gerar lucro. Mas será mesmo que a única razão de existir, o único propósito de uma empresa é a questão da venda e da lucratividade? Uma maneira de pensar o negócio com mais consciência de seus impactos sobre o mundo, né? Por que nós existimos enquanto empresa? Qual é o impacto que a gente gera? A gente gera empregos? Esses empregos são de qualidade? A gente se preocupa com o meio ambiente? A gente se preocupa com as gerações futuras? A gente se preocupa com a diminuição da pobreza? A gente se preocupa com a felicidade dos nossos clientes? Qual é a razão de existir, né? Qual é o impacto que a minha empresa, existindo ou não existindo, gera no mundo, né? Imagina que coisa triste é não fazer diferença se a sua empresa, sua marca existe ou não. Tanto faz, né? Isso é muito triste em relação ao valor de marca, né? Em relação à própria empresa, né? Nós temos que ter um porquê existimos da empresa, da marca e do produto para que a gente possa se comportar melhor no mercado, né? As empresas e suas marcas deveriam se perguntar constantemente: qual é o meu legado maior como marca para a sociedade? O que é que eu deixo para a sociedade como legado? O que é positivo, né? Não é só consumo. O que é então? Isso é você deixar um legado, você deixar uma marca, você ter uma razão de existir no mercado. Algumas empresas, algumas marcas se ligam muito ao meio ambiente, né? Muito às questões da natureza, do biodegradável, da não geração de lixo. Outras empresas ao bem-estar do cliente, do consumidor, né? Qual é o meu legado nesse aspecto? Queremos gerar e entregar resultado. É lógico, né? Você tem um legado social, mas você tem que gerar um resultado, senão a empresa não sobrevive, né? Você tem que gerar lucros. O que é que você entrega enquanto resultados da tua marca, né? Isso também é relevante dentro desse estudo de marketing. Marcas que geram resultados são vendidas com muito menos esforço e sem barganha.
Esse vendidas não é no sentido de você vender empresa, mas de você fazer com que o consumidor te escolha lá no mercado ou quando você está na frente do seu concorrente, né? Ele olha para você, olha para o seu concorrente e aí ele acaba comprando você porque você é uma marca que gera mais resultado, que é uma marca que tem legado, é uma marca que gera um sentimento, é uma marca que tem uma promessa que cumpre essa promessa. Então, tudo isso está dentro dessa relação de marcas que geram resultado. Marcas com propósito reconhecido pelas pessoas constroem mais conexões, relevância, engajamento e percepção de valor, né? Então, cada vez mais as marcas colocam esse propósito delas em evidência, né? Você pode pegar, por exemplo, Fundação Boticário de Proteção à Natureza, Natura Ecos, né? A IP planta uma árvore para você. Muitos outros exemplos que nós poderíamos utilizar aqui na ideia desse propósito, dessa conexão que cria engajamento, relevância e percepção de valor. As pessoas acabam comprando produtos e marcas em relação, por causa desse propósito, né? Ah, eu vou comprar determinado produto porque ele é biodegradável, né? Ou eu vou deixar de comprar determinado produto porque ele gera muito lixo. Ou tal marca eu não consumo porque eles produzem o seu material com mão de obra semi-escrava e infantil, né? Com exploração de mão de obra de países subdesenvolvidos, então eu não vou comprar. Por quê? Porque o propósito daquela empresa não é nobre, né? Então, se o propósito não é nobre, eu não vou consumir aquela marca, aquele produto, mesmo que eu goste daquele produto, daquela marca. Por quê? Porque o seu propósito não é nobre e aí ele não constrói conexão com o consumidor, né? Não constrói engajamento com o consumidor. Aqui eu coloquei Airbnb, né? A ideia do propósito com um exemplo. Airbnb marca com propósito transformador e ambicioso. Qual que é o propósito do Airbnb, né? Todos conhecem o que é o Airbnb? É aquele site que faz com que você possa colocar à disposição a sua casa, o seu apartamento, o seu sítio, a sua chácara para locação de diária ou de fim de semana, sem que você precise ser empresa hoteleira ou que você precise ter um negócio para isso, né? O Airbnb faz essa intermediação para você. Qual que é o propósito do Airbnb? Ajudar a criar um mundo onde as pessoas têm um sentimento de pertencer a qualquer lugar, na ideia de que porque ela existe, né? Airbnb faz com que eu aqui de Medianeira entre em contato com alguém que tem um apartamento lá na Nova Zelândia e essa pessoa tem um quarto disponível e ela vai me disponibilizar esse quarto a um preço muito mais barato que um hotel da cidade, mas que para ela é uma fonte de renda e de ganho, né? Isso vai fazer com que haja uma interação entre visitante e a pessoa que mora no lugar, mas que principalmente seja um negócio rentável para ambos, né? E o Airbnb faz esse intercâmbio entre as duas partes, nessa ideia de que fazer com que você esteja construindo um mundo melhor para todos, né? Essa é a ideia do propósito. Aqui eu puxei a Dove, né? No propósito de criar um mundo onde a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade, né? A Dove trabalhou mulheres comuns, mulheres de todos os tipos, e não mulheres modelos, né? Que são os padrões de beleza universal, mas que não são as mulheres reais. Então, aqui existe também a ideia do propósito do bem-estar do cliente, da segmentação daquele determinado cliente. Está trabalhando a ideia de que a beleza comum é que é a beleza de verdade, né? Então a Dove adotou isso como o seu propósito naquele produto, naquele segmento, né? Marcas com propósito fazem a diferença e realmente fazem. A gente começa a consumir, quando a gente começa a ser um consumidor responsável, né? A gente começa a consumir marcas que têm um propósito. As marcas que simplesmente jogam um produto no mercado com a ideia do ganho e do lucro acabam não tendo o mesmo, não gerando sentimento do consumidor e acabam não tendo o mesmo resultado em vendas, né? Então, mesmo marcas que têm um consumo extremamente rentável,
hoje estão se preocupando com essa ideia do propósito, né, de ter um vínculo para que o consumo daquele determinado produto e serviço se justifique também de outras maneiras, não apenas pelo próprio consumo. Marcas com propósito constroem um mundo melhor. Essa é a ideia, né? A ideia do propósito, que não seja só lucro, mas que você pense mais no bem comum, né? E aqui eu coloquei o grande exemplo aí, o Greenpeace, que trabalha todo. O Greenpeace é uma ONG, né? Não é uma empresa, mas é uma marca que trabalha a ideia do que é da natureza, né? Da preservação, da conservação para gerações futuras, e ela faz toda uma propaganda, todo um lobby em cima disso. E o Greenpeace vive de doações, para vocês verem como é importante essa questão do propósito, né? Empresas com propósito, elas conseguem gerar um sentimento positivo no consumidor e conseguem fazer com que haja esse engajamento, independente do que elas vendem, né? Então é importante trabalhar esse conceito nas marcas do propósito. Por que que elas vivem, por que é que elas existem e o que é que elas fazem de positivo para o mundo atual. Produtos são criados na fábrica, marcas são criadas na mente do consumidor. Então, por isso toda essa ideia de sentimento, de pertencimento, de promessa, de propósito, né? Nós estamos criando o conceito da marca na mente do consumidor, na cabeça dele, para que ele goste da gente, para que ele tenha um sentimento positivo em relação ao consumo de um determinado produto. E aí a gente tem do porquê a gente tem que fazer tudo isso, né? Nós precisamos, as marcas que têm engajamento, que têm propósito, elas geram mais presença na mente do consumidor, elas têm mais valor agregado, elas têm uma relação de lealdade com o público, então o público não aquela questão da infidelidade, ela fica um pouquinho mais restrita, né? O público é leal a determinadas marcas e determinados produtos em relação ao propósito, né? Então, hoje, por exemplo, você vê lá a Magazine Luiza doando 10 milhões de reais, 1.000 colchões e fazendo uma campanha para que os empresários não demitam, cria um propósito muito grande para aquela empresa que vai muito além do que ela vende, né? E aí a gente já percebe o resultado em relação à lealdade. Da próxima vez que eu comprar um determinado produto, eu vou priorizar a Magazine Luiza em função desse propósito que ela teve, dessa ação que ela teve, que não foi em relação a gerar lucro e a fazer propaganda, mas em ter um propósito diferenciado num momento difícil em que o seu público consumidor vive, né? E isso gera uma lealdade. Então, no mínimo, pode não gerar uma certeza de compra futura, mas no mínimo vai gerar um sentimento e um pensamento de antes de comprar eu vou avaliar aquela loja, vou ver se ela tem o produto que eu quero a um preço condizente e eu vou dar preferência àquela loja em função daquele propósito que ela teve naquele determinado momento que foi importante para mim enquanto consumidor, tá? Também gera o aumento da confiança na marca, então você começa, utilizando esse mesmo exemplo da Magazine Luiza, você começa a ter um sentimento diferente em relação à marca, né? Buscar segmentos e nichos de mercado, então você vai buscando diferentes públicos no mercado. A gente estudou isso nas aulas passadas, a questão da segmentação, né? A importância de você segmentar e buscar novos nichos sempre para continuar crescendo no mercado. Então, uma das formas de você crescer ou se manter na maturidade é você sempre buscar novos segmentos e novos nichos para você estar colocando o seu produto. E por último, né, aumentar o reconhecimento e a lembrança da marca. Se alguém fala em refrigerante, eu quero ser a Coca-Cola. Se fala em produto de limpeza, eu quero ser o Omo. Se fala em água sanitária, eu quero ser a Kiboa. Cada vez que a gente passa a ser referência e passa a representar sentimento na memória do consumidor, essa lembrança de marca aumenta e o valor de marca passa a ser mais forte, né? Então,
a gente percebe que não é só propaganda que faz com que a marca seja forte, que não é só o seu desenho e a forma como ela é escrita, mas todos esses atributos, todas essas dimensões que fazem parte de um grande valor de marca. Às vezes o desenho não é tão bonito, às vezes o nome não é chamativo, mas você tem um sentimento tão grande em relação àquela marca, aos seus atributos e ao propósito que aquela marca tem no mundo, né, no mundo globalizado que a gente vive, que passa a ser sempre a preferência na memória do consumidor, né? Então, qual é a mensagem que fica dentro desse aspecto? O conjunto é importante, né? Que todas esses aspectos eles são relevantes na marca, não apenas a beleza física, a beleza plástica, não apenas o bom comercial, não apenas um excelente slogan, mas toda essa promessa, todo esse sentimento, todo esse engajamento e todo esse propósito que uma marca tem que ter nesse nosso mundo globalizado para sobreviver. Coloquei aqui duas palavras, né? As marcas copia e cola não criam relevância. O que é uma marca copia e cola? Aquela que é igual a todo mundo, né? Ela é uma embalagem parecida, um gosto parecido, com um aspecto parecido. Você olha para ela e fala: eu não conheço essa marca, mas ela me lembra alguma coisa, né? Por quê? Porque ela é muito copia e cola de outra marca que provavelmente seja relevante no mercado. Então, marcas copia e colam, elas não criam essa relevância na memória do consumidor. Quando muito, elas vão ser utilizadas como substitutivo quando você não encontra a marca relevante ou aquela marca que seria a primeira opção do consumidor, ou se ela é muito mais barata do que a marca original, a marca relevante, e naquele momento o consumidor vai optar pelo preço e não por essa relevância criada pela marca, né? Então, sempre lembrar desse aspecto aí. Marcas copia e cola não criam relevância. Então, se você quer ter uma marca forte no mercado, a sua marca não pode ser do tipo copia e cola. Você pode alcançar imortalidade. Basta fazer apenas uma coisa notável. Eu vou deixar uma mensagem para vocês agora, né, de finalização dessa aula. E espero que as marcas de vocês sejam as coisas notáveis que as empresas coloquem nesse nosso mundo globalizado e que precisa tanto de propósitos mais nobres para existir. Eu sou mais rápido que você. Sou mais forte que você. E com certeza, vou durar muito mais que você. Você pode pensar que eu sou o futuro, mas está errado. Você é o futuro. Se eu pudesse desejar alguma coisa, desejaria ser humano. Para saber o que significa ter sentimentos, ter esperanças, ter angústias, dúvidas, amar. Eu posso alcançar a imortalidade, basta não me desgastar. Você também pode alcançar a imortalidade. Basta fazer apenas uma coisa notável. Até a próxima.